Boa noite, amados. Boa noite. Bom dia, né? Fiz isso de propósito para ver se vocês estão aperto com o horário. Bom dia? Bom dia. A palavra de Deus em Salmos, capítulo 18, versículo de 1 ao 3 fala assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Deus pôs dentro de nós, a vontade de adorar Ele, de glorificar a Deus. E eu convido você de todo o seu coração. Vamos glorificar a Deus nessa manhã com a canção falando: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Só Ele tem o poder, só Ele dá a glória e a graça. Amém? Vamos ficar de pé e cantar essa canção? Tu és soberano. E a próxima canção fala assim: Ele exaltado, para sempre exaltado, e para sempre será glorificado o nome de Deus. Então vamos cantar Ele exaltado.
Álvaro também. E as crianças, muitas trazem os dízimos e as ofertas, e durante esse cântico elas podem trazer e retornar e irem lá para o departamento infantil. Então, esse é o momento também, as crianças se retirarão para o departamento infantil. Louvamos esse teu santo nome, agradecemos, ó Deus, porque temos o privilégio de estar na tua casa. Agradecemos porque esse é um momento único, somos escolhidos para te adorar. Obrigado, ó Deus, pelos dízimos, pelas ofertas, que o Senhor possa, Pai, estar abençoando, multiplicando, que o Senhor possa estar conduzindo as pessoas que irão utilizá-los para a tua obra, que seja, ó Pai, usada para o benefício do teu louvor. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, que o nosso coração possa estar mais cheio de Ti, que o nosso espírito, ó Deus, possa estar condizente com o Teu, ó Pai, que possamos estar louvando ao Senhor intensamente. Te louvo por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Amém. Amém.
Nós queremos saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero parabenizar a diretoria do Sínodo, a executiva do Sínodo, que propôs esse trabalho e o está coordenando. É um trabalho abençoado, né? Nós estamos sendo muito abençoados. Domingo passado lá em Lajinha, hoje aqui em Manhuaçu e no próximo domingo lá em Espera Feliz. Com certeza nós vamos ser muito abençoados pelo nosso Deus. Nós vamos abrir a Bíblia em Romanos, no capítulo 1, e nós leremos o verso 16 e 17. Vamos ler todos juntos, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. O justo viverá por fé. A gente fala da reforma, logo lembra de Lutero. Mas antes de Lutero, como já foi dito aqui, vieram os pré-reformadores, 3 principais: John Wycliffe, John Hus e Jerônimo Savonarola. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre John Hus. John Hus, ele viveu lá na Tchecoslováquia, antiga República Tcheca, e ele foi um padre muito diferente, porque era um padre que gostava de pregar a palavra. Era um padre que era também meio pentecostal. Ele gostava de ter revelações, visões. Ele gostava de prever o futuro, fazia algumas profecias. Era um padre meio diferente, né? Para a sua época, bastante diferente, aquele padre John Hus. E ele era um homem muito sábio e pregava a palavra. Naquele período, os padres faziam a missa em latim, a maioria deles de costas para o povo, para que o povo não entendesse nada. Mas John Hus pregava a palavra. John Hus tinha um anseio de que o povo conhecesse a palavra. E ele então acabou sendo perseguido pela igreja. A igreja da qual ele era padre começou a persegui-lo, e ele acabou sendo levado à fogueira. E ele então foi levantado num poste, foi colocada muita madeira, feno em volta ali daquela estaca, e foi ateado fogo. Mas enquanto estavam ali colocando fogo, o John Hus falou as suas últimas palavras, e as suas últimas palavras foram uma profecia. E ele disse assim: olha, vocês estão matando. Hus significa ganso. Ele disse: olha, vocês estão hoje matando um ganso, mas daqui a 100 anos vai se levantar um cisne, que esse vocês não matarão. Daqui 100 anos se levantará um cisne, esse vocês não queimarão. E ele disse essas palavras no dia da sua morte, em 1415, justamente 100 anos depois. Levanta Lutero, grande reformador, agora na Alemanha, e ele levanta e prega aquelas 95 teses ali na porta da capela de Wittenberg. E todos os historiadores, eles colocam como início da reforma esse 31 de outubro, o dia que Lutero afixou as 95 teses lá na porta da capela de Wittenberg. A capela era a capela do palácio, e ele afixou ali aquelas 95 teses. Por que naquele dia, 31 de outubro? O dia foi estratégico. É claro que tinha um padre que veio de Roma cobrando indulgências, vendendo as indulgências do Papa, com um documento assinado pelo Papa, em que a pessoa pagava uma certa quantia, recebia um documento do Papa dizendo que estava perdoado dos seus pecados. Então Lutero ficou muito revoltado com o padre Tetzel, e ele escreveu as 95 teses. Mas o dia 31 também foi um dia especial,
porque no outro dia era o dia de Todos os Santos, era o dia que a população vinha à igreja, e chegando à igreja se deparariam com as 95 teses de Lutero, que eram contrárias às ações da igreja romana, eram contrárias às ações da própria igreja que Lutero era padre. Então esse dia ficou marcado, esse dia ficou, de fato aí na história como o início, como o começo desse grande movimento que foi o movimento da Reforma. Nós estamos agora completando 500 anos, há muita comemoração pelo mundo afora, muita gente comemorando 500 anos. Eu fiquei triste porque vi em alguns lugares a igreja luterana está reunindo com a igreja católica para comemorar os 500 anos. E eu fiquei triste. Falei, gente, como que a igreja luterana pode, em algumas regiões, se unir à igreja católica para comemorar os 500 anos da Reforma? Eles não poderiam fazer isso? Lutero deve estar remexendo lá no túmulo, porque isso é um absurdo. Mas estamos comemorando os 500 anos. E eu gostaria de compartilhar com vocês 4 fatos sobre a Reforma de uma forma mais rápida. E o primeiro deles é que a Reforma não foi uma obra de Lutero, não foi uma obra de Calvino, foi uma obra de Deus. A Reforma foi uma obra de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele diz assim, olha, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho ao mundo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quando chegou a hora certa, o momento exato, a hora que Deus tinha determinado, Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus preparou o mundo para receber o seu Filho. E da mesma forma, podemos dizer da Reforma. A Reforma, ela foi preparada por Deus. Deus foi preparando aquele momento, até que o dia chegou. O cisne apareceu. O homem, o padre que deu aquele pontapé inicial, que fez aquela atitude que deu início de fato à reforma tão desejada, tão ansiada por tantos cristãos em todo o mundo. Então, de fato, o momento era o tempo de Deus. Quando a gente observa lá os pré-reformadores, a igreja, ela queimava todos os que se levantassem contra ela. Ela queimou John Hus, ela queimou Jerônimo Savonarola, ela pegou os ossinhos do John Wycliffe, que já estava enterrado há 30 anos, e queimou os ossinhos do coitado. Todo mundo que se levantasse contra a igreja era queimado. Mas agora o momento chegou, a hora chegou. E quando eu estava pensando nesse momento aqui, eu lembrei-me das palavras de Gamaliel. Gamaliel, quando Pedro e João estavam sendo julgados, Gamaliel se levantou no sinédrio e disse: irmãos, se essa obra for de homens, essa obra não vai prevalecer. Mas se essa obra for de Deus, não tem jeito não. Se for de Deus, essa obra vai seguir adiante, essa obra vai prevalecer. E a reforma, ela prevaleceu. Sabe por quê? Porque ela era uma obra de Deus. Ela não era a obra de Lutero, ela não era a obra de Calvino, de Zwinglio, de Melanchthon e de tantos outros. Era a obra de Deus. Era Deus levando essa obra à sua execução por meio de tantos homens e mulheres que também tiveram o seu papel nesse momento marcante da vida da igreja, a reforma protestante. Então, esse momento da reforma foi um momento especial. É interessante que a história da igreja, quando dividimos a história da igreja, nós vamos ver que o período antes da reforma é tido como o período das trevas. A igreja, que deve ser a luz do mundo, era a promotora das trevas, era aquela que estava trazendo trevas ao mundo e que estava trazendo trevas ao coração do povo cristão. Mas se levantou dentro da igreja
pessoas. Deus levantou pessoas dentro da sua própria igreja para levantar uma luz, levantar uma bandeira de Jesus ali no meio daquela escuridão, e assim trazer novamente a luz àquela época tão cheia de trevas, uma época tão escura que a igreja e o mundo estavam vivendo. Então veio a luz por meio destes homens que Deus levantou. E quando a gente observa então que foi uma obra de Deus, a gente pode, por exemplo, lembrar do ambiente político da Europa. O ambiente político favoreceu, Deus conduziu tudo. O ambiente político da Europa era um momento que as nações estavam querendo libertação. As nações queriam ser livres do poder de Roma. Cada nação ter a sua igreja, cada nação ter o seu domínio sobre a sua região. Então havia esse ambiente político que ajudou, que favoreceu a reforma. Lá na Inglaterra, quem declarou a reforma foi o rei. O rei disse: não, nós não fazemos mais parte dessa igreja. Da agora para frente, aqui vai ser uma nova igreja. O rei declarou a reforma. Henrique VIII promulgou então aquela reforma, aquele desligamento. Então havia esse ambiente político. E isso aí, eu creio que Deus estava no controle de tudo isso. A igreja nesse período, irmãos, era tão rica que ela era dona de 1/3 da Europa. 1/3 da Europa era da igreja. E a igreja cobrando indulgências, tirando o dinheiro do povo, com corrupções. Então o povo já não aguentava mais. Outro elemento importante foi o surgimento da imprensa. Em 1430 apareceu um alemão, dizendo: agora nós vamos editar livros não mais escritos à mão, manuscritos. Nós vamos fazer a imprensa agora, vamos editar livros diferentes. E o primeiro livro que foi editado, imagina, adivinha, qual livro foi o primeiro editado? Por Gutenberg, lá na Alemanha, em 1430, a Bíblia. Foi o primeiro livro, mostrando como que a Bíblia é importante. Naquele momento já várias traduções estavam sendo feitas pelos valdenses, seguidores de Pedro Valdo, e outros grupos albingenses e outros mais, que estavam também já com esse espírito reformador e já estavam traduzindo a Bíblia para a língua do povo. Então a imprensa, ela foi uma bênção na divulgação dos escritos de John Wycliffe, nos escritos de Lutero. Esses escritos rapidamente alcançaram toda a Europa por causa da imprensa. Outro elemento importante, o renascentismo, a filosofia, o humanismo, esse momento renascentista, onde havia um espírito assim de querer coisas novas, de querer ver coisas diferentes da que estavam vindo há tantos anos. Então vem esse momento do renascimento, e esse renascimento trouxe muita coisa boa para a reforma, porque a reforma era uma coisa nova, era uma volta para a Bíblia, era uma volta para aquela vida lá dos crentes de Atos dos Apóstolos. Então cooperou, e nós temos até na história, nesse momento aí do humanismo, do renascentismo, um grande filósofo que foi Erasmo de Roterdã. Erasmo era de Roterdã, mas acabou fixando residência em Basileia, lá na Suíça. E ele sempre foi católico, nunca protestou, mas ele vivia criticando a igreja dele. Gente, não pode, essa corrupção do clero, essa venda de indulgências, gente, está tudo errado, O próprio Erasmo de Roterdã traduziu a Bíblia para o alemão. Ele traduziu a Bíblia também, foi um instrumento benéfico, nunca deixou a igreja católica, mas foi instrumento de Deus para ajudar a mostrar os erros da sua igreja, embora não fosse tão católico de estar todo dia na missa, mas ele era de confissão católica. Então esses elementos e muitos outros podem provar para nós que Deus estava por trás,
que Deus era, né, o personagem principal dessa obra, né? Deus, através destes homens, Ele trouxe a reforma à sua igreja. Então, que maravilha, né? Nós somos herdeiros da reforma, porque Deus levantou homens e mulheres para levantar essa luz, né, bem alta, e assim refletir novamente o Evangelho de Jesus. Mas ainda, uma outra coisa que a gente observa na reforma, é que a reforma foi uma obra extremamente erudita, uma obra erudita, ou seja, os homens que encabeçaram a reforma eram homens muito preparados, não eram pessoas despreparadas, não, eram doutores, eram pessoas de grande formação, de grande conhecimento, né? E essa obra foi uma obra muito erudita. Por exemplo, Lutero, aos 5 anos, começou a estudar latim, e aos 12 anos, ele foi para a escola da Irmandade Católica, lá em Magdeburgo. Aos 22 anos, ele recebeu o grau de mestre na Universidade de Erfurt. Em 1505, ele fez direito. Depois, pouco tempo depois, ele ingressou no mosteiro de Agostiniano de Erfurt. E em 19 de outubro de 1512, com 29 anos, Lutero se tornou doutor em teologia. Então, assim, não era um qualquer. Não era uma pessoa bem preparada, uma pessoa que Deus trabalhou, Deus burilou bem esse homem para conduzir essa grande obra da reforma. E é interessante que o Lutero, ele dominava o latim, o alemão, grego, hebraico. Ele era um homem, né, das línguas. E além de teólogo, de grande teólogo, doutor em teologia, ele era um grande músico. E ele compôs mais de 2.000 músicas. A sua reforma foi levada mais pelas canções do que pelas pregações. Vinham na igreja, ele ensinava um cântico, o povo ia cantando para casa, e o cântico sempre dizia: o cântico tem que ser o sermão, o cântico não pode ser contra o sermão. E aí o povo ia embora cantando o sermão através de uma música. Então Lutero, ele foi um grande músico. No nosso cenário tem só 4 músicas de Lutero, mas ele compôs mais de 2.000 canções. Ele traduziu a Bíblia também para o alemão, e a tradução dele, dizem que foi uma colaboração para a língua alemã, que a língua alemã era muito mais pobre antes da tradução. Depois da tradução, a língua ficou enriquecida com palavras, com toda sorte de coisas boas que veio para a tradução então da Bíblia de Lutero. Philippe Melanchthon foi aí o companheiro de Lutero e também foi um grande erudito. Ele desde muito cedo demonstrou aptidão para os estudos. Aos 11 anos já dominava o latim. Ele era alemão, mas dominava o latim aos 11 anos. Depois ele se tornou um grande mestre em matemática, aritmética, retórica, dialética, história e geografia. Com 13 anos, Melanchthon, o companheiro de Lutero, ingressou na faculdade. Hoje os meninos ingressam na faculdade aos 17, aos 18. Melanchthon ingressou na faculdade aos 13 anos. E aos 14, no final dos 14 anos, ele já estava recebendo o grau de bacharel em artes. Com 17 anos, recebeu o título de mestre e começou a lecionar com 17 anos na universidade. Aos 21 anos, ele foi para Wittenberg, lecionar na Universidade de Wittenberg, junto com Lutero, e ajudá-lo naquela grande obra. Melanchthon escreveu uma grande obra de teologia, que até o momento não tinham ainda, tinha as teologias católicas, né? Aqueles livros, né, de Tomás de Aquino, de outros, mas Melanchthon escreveu um livro sobre a teologia sistemática, e foi de grande importância nesse período aí da reforma. João Calvino,
João Calvino, o nosso teólogo presbiteriano, nasceu na França. E é interessante que também era filho de advogados. O pai lhe deu muita instrução desde pequeno. Aos 14 anos, o Calvino já estava estudando humanidades numa das melhores faculdades lá da França. Depois fez direito, fez teologia, começou a fazer traduções de obras clássicas, como a de Sêneca, de Clemência. E Calvino se tornou um grande pensador, um homem farto de ideias. Logo que converteu-se, escreveu o livro As Institutas da Religião Cristã. Ele foi aumentando aquele livro, acrescentando, mas ele logo depois da conversão, ele já escreveu aquele livro, que é um livro de teologia pesado, Era um homem de fato muito sábio, um grande erudito da sua época. Se a gente tirar tempo para falar de John Knox, de Ecolampádio, de muitos outros, reformadores, nós vamos ver que todos eles, na sua maioria, eram pessoas muito preparadas. A Igreja Católica não podia dizer assim: essa turminha aí da Reforma são os despreparados, não sabem nada, não aprenderam nem o beabá ainda. Eram todos doutores, eram homens muito sábios. Então a Reforma, ela foi uma obra de Deus. A Reforma, ela foi uma obra erudita, porque estes homens eram grandes eruditos, mas também ela foi uma obra bíblica, principalmente bíblica. Nesse período antes de Lutero, a Bíblia estava perdida na igreja, igual nos tempos lá do rei Josias. Perderam a Bíblia na igreja. Normalmente as igrejas tinham uma Bíblia no púlpito, que tinha uma corrente presa para que ninguém roubasse a Bíblia, e aquela Bíblia às vezes nem usada era. As missas eram celebradas e nem se usava muito a Bíblia. As Bíblias estavam totalmente esquecidas e perdidas. Com a Reforma, então, John Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês. Começaram a aparecer traduções. Pedro Valdo mandou traduzir a Bíblia para o francês. Começaram então a aparecer algumas Bíblias. Lutero, traduz para o alemão, e assim vai. E começou a surgir de novo a Bíblia. E é interessante que a Reforma, ela surgiu de fato desse versículo: o justo viverá pela fé. O versículo que nós lemos agora há pouco. Disse que Lutero estava estudando com a igreja, nos estudos bíblicos, já tinha estudado Gálatas, já tinha estudado outras cartas, e estava estudando a carta aos Romanos. E aí ele chega nessa frase: o justo viverá pela fé. E essa frase abalou muito o seu coração. É claro que Lutero, desde a sua juventude, já sentia que faltava algo. Ele já sentia assim, algo que não existia, que ele precisava. Já havia aquele vazio no seu coração. E ele descobriu, lendo Romanos, sobre a justificação pela fé. De fato, a obra da Reforma, ela foi uma obra de volta às Escrituras, de uma volta à palavra, Foi um retorno à Bíblia. Sproul nos informa que, ao declarar a justificação pela fé através do sola gratia, Lutero rechaçou completamente a tradição teológica da igreja medieval do tesouro dos méritos. Sabe o que é o tesouro dos méritos? Maria fez mérito demais para salvar, mas sobrou mérito demais de Maria. Então esses méritos que sobraram ficaram numa conta da igreja. Paulo fez mérito demais, se salvou, mas sobrou muito mérito, foi também para a conta da igreja. O Pedro da mesma forma, o Estevão da mesma forma, de sorte que a igreja tinha uma conta de méritos muito grande. E aí o Papa e os seus emissários vendiam esses méritos de Maria, de Paulo, de Pedro, eram as indulgências. Então, quando Lutero se levantou para falar do sola gratia, que a salvação é só pela graça, ele estava indo contra esse tesouro dos méritos da igreja.
Essa ideia de que a igreja é dona da salvação e que existe uma conta onde estão as boas obras de quem se salvou e sobrou obra demais. E está lá nessa conta as boas obras. Grande, né? Grande farsa essa, né? Nada bíblica essa ideia, né? Do tesouro dos méritos. E assim então a igreja, ela voltou às escrituras, ela voltou à doutrina da salvação por meio da fé, a doutrina da salvação por meio de Jesus Cristo, pela fé em Jesus. A igreja voltou ao princípio, né? Ao apreço pela palavra, ao desejo de conhecer a palavra e vivê-la. Foi isso que foi a reforma, uma volta à palavra. Mas ainda poderíamos dizer que a reforma foi também uma obra providencial, ou seja, uma obra conduzida pela providência divina, né? Por exemplo, Lutero, o pai dele queria que ele fosse advogado, não queria que ele fosse monge jamais. Monge não, advogado. Naquela época, o top dos tops era ser advogado, não era ser médico. Então o pai de Lutero, você vai ser advogado, meu filho. Para ele sair do curso de direito e ir para fazer teologia, ele aborreceu muito o seu pai, né? Mas Deus guiou com a sua providência. E como é que Deus fez isso? É interessante, um momento especial na vida de Lutero, quando ele estava vindo para casa, um certo dia, junto com um amigo, eles encontraram uma grande tempestade na estrada, e raios, muitos raios, e o amigo do Lutero, do lado de Lutero assim, morreu atingido por um raio. E ele ficou tão desesperado, que ele ajoelhou, e clamou para Ana, uma Santa Ana, né, pedindo para essa santa livrá-lo da morte. Se ela o livrasse da morte, ele iria ser padre, ele se dedicaria à vida religiosa. E aí, né, naquela fé de Lutero, né, para a santa, ele pediu: Santa Ana, me salve, né? Se você me salvar, eu vou ser um padre. E não foi ela que salvou, né? Mas ele cumpriu sua promessa e saiu e foi se preparar para ser padre, né? Uma outra coisa importante, Lutero, quando fazia teologia e mesmo depois, sendo padre, ele tinha um tutor, um pastor, né, um padre, que dava uma tutoria para Lutero, chamava John Staupitz. E esse homem era bem assim, religioso, né? E Lutero tinha muitas dúvidas, toda hora vinha: ô John, eu tenho um pecado que eu tal, vinha confessar. E o John falava: Lutero, não precisa de tanto, você está exagerando, né? Às vezes um pecadinho à toa. Lutero ficava fazendo jejum a semana inteira por um pecadinho à toa. E aí o John Staupitz estava sempre dando conselho, né? Faz isso, faz aquilo outro. Mas esse homem era quase um crente e ajudou bastante Lutero. Será quem que colocou esse homem na vida do Lutero? Eu creio que foi Deus, foi essa obra, né, da providência de Deus que guiou tudo isso. Também lá na Alemanha tinha um príncipe chamado Frederico o Sábio, eleitor da Saxônia. Esse homem foi uma bênção na vida do Lutero, porque ele protegia Lutero, ele ajudava Lutero. Quando Lutero foi na dieta de Worms e ele foi julgado, todos diziam: Lutero não voltará vivo. Ele pode voltar, mas dentro do caixão, porque ele não volta vivo. Mas esse homem aqui ajudou, pela providência de Deus, a salvar a vida de Lutero. Ele arranjou o exército dele, sequestrou Lutero. Logo depois da saída lá da reunião, sequestraram Lutero, esconderam ele num palácio, né? E Lutero ficou escondido 1 ano para que a igreja não o matasse. Nesse 1 ano ele traduziu a Bíblia. Nesse ano ele compôs muitos hinos. Nesse ano ele fez igual Paulo quando estava preso, né? Usou esse tempo aí, né? Então foram muitas coisas que Deus usou na sua providência. Na sua providência, Deus foi usando meios para que essa reforma ela fosse adiante, né? E ela fosse e acontecesse de fato na vida da igreja.
E eu já estou chegando ao final da nossa meditação dessa manhã. E é lamentável, irmãos, que nós estamos vivendo dias em que estamos precisando de novo de uma reforma. É lamentável que a igreja evangélica hoje, que se chama Igreja Reformada, esteja carecendo de reforma de novo. É muito triste. A gente vê dentro da igreja evangélica hoje o uso de rosas ungidas, de toalhas ungidas, sabonetes ungidos, até vassouras ungidas. Numa determinada igreja, um monte de vassoura, cada irmão pegou a sua vassoura por R$1.000, levantou a vassoura e o pastor orou para eles levarem, para varrer todo o mal da vida deles. Estamos voltando para as trevas novamente, infelizmente. A igreja está voltando para as trevas. Estamos carecendo aí de uma nova reforma na igreja evangélica brasileira. O protestantismo trouxe muitos avanços, trouxe muitos avanços para a vida do povo. Hoje, infelizmente, o protestantismo está trazendo um retrocesso. Nós estamos andando para trás, estamos voltando ao invés de avançar. Gostei daquele cântico, o último cântico que a gente cantou aqui, eu nem conheço bem, fiquei aqui quietinho só ouvindo, Vou avançar, Vou avançar. Esse deve ser o nosso lema, mas estamos vivendo um retrocesso. Os evangélicos estão andando para trás, não estão andando para frente. A reforma, então, ela deu um livre acesso ao pensamento. Os teólogos, de fato, abriram a mente do povo e o povo começou a pensar. E tem uma frase muito importante do teólogo holandês Gisbertus Voetius. Ele viveu lá em 1589 até 1676, e ele criou uma frase que a gente fala muito, essa frase: igreja reformada, sempre se reformando. Vamos falar juntos? Igreja reformada, sempre se reformando. Então esse era o lema dos reformadores, que a igreja fosse uma igreja reformada, mas que essa reforma ela fosse sempre refeita, fosse realizada de tempos em tempos. E a gente está tão carente, de uma nova reforma na vida da igreja evangélica brasileira. Mas que Deus nos abençoe e que a igreja caminhe para frente. Esse é o nosso desejo, e esse é o desejo também do nosso Deus, que a igreja avance, caminhe para frente. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém. Pode ser o senhor. Irmãos e irmãs, como é bom a gente ouvir esses testemunhos. Reverendo Wilson é o presidente do Presbitério Leste de Minas, trazendo essas informações tão importantes para nós, mostrando que a reforma é uma obra de Deus, e que Deus levantou pessoas cultas, sábias, e a Bíblia está cheia de pessoas sábias, o próprio Paulo, instruído aos pés de Gamaliel, um homem que conhecia a filosofia do seu tempo e pôde ser usado poderosamente pelo Senhor. Um retorno à Bíblia, à palavra de Deus, e tudo isso é a providência de Deus, irmãos. Então nós queremos louvar a Deus por esta grande data, por este grande empreendimento. E se Deus permitir, no dia 31, como foi falado, 31 de outubro, é uma terça-feira, hein? Nós vamos ficar antenados, porque na maioria das vezes essas programações especiais ou são no sábado ou no domingo, E esse ano o dia 31 vai cair na terça-feira. Então trabalha até meio-dia, Porque a reforma ensina a trabalhar, viu, gente? Orar e trabalhar e orar, A partir do meio-dia você vai para Alto Jequitibá. Talvez essa seja uma das maiores concentrações do povo de Deus, ali em Alto Jequitibá, às 3h30 a palestra, Pastor Felipe, depois a inauguração do monumento,
não é? E ao final o culto. E quem for para o trabalho todo vai ter o lanche lá na PCE, não é? Agora quem for só para o culto não precisa de lanche, é lógico, não é? Então o lanche é para aqueles que vão participar de toda a programação. E nós pastores, líderes, presbíteros, diáconos, nós precisamos estar ali, né, ouvindo aqueles maravilhosos ensinamentos. E eu tenho duas palavras aqui para a igreja. A primeira é que nós temos algumas famílias enlutadas da nossa igreja, né? O nosso irmão evangelista Daniel, né, perdeu seu pai essa semana. Deus esteja confortando o nosso... Santificados pela palavra do Senhor, né? Que Deus então nos abençoe. Ao presbitério leste de Minas, né, o reconhecimento do sínodo, né, por esse trabalho, a vinda do moral, né? Eu sei que vocês se esforçaram hoje no horário que terão para estarem aqui, a primeira e terceira igrejas, ao ministério de louvor também da quarta igreja, é da quarta igreja. Nossa gratidão, vocês foram muito felizes e nos abençoaram muito. Temos pessoas de Lajinha, né, como a dona Adélia, viúva do reverendo Cecil, está aqui presente, né? Não dá para citar todos os
estar aqui cultuando Teu nome, Teu povo reunido, as várias igrejas, pastores aqui presentes. O Salmo 133 se cumpre nesta manhã. Como é bom e agradável viver os irmãos. João 17, a oração de Jesus se cumpre nesta manhã. Que todos sejam um como eu sou um com o Pai. Ó Senhor Deus, esteja nos unindo mais e mais. E obrigado por esta reforma, que é obra do Senhor, obra da Tua providência, o retorno da Tua palavra, Senhor, essa palavra que é fiel e não volta vazia, essa palavra que muda vidas. E muito obrigado porque somente a Tua palavra é a verdade, ela é a nossa única regra de fé e de prática. Obrigado, Senhor, porque somente a Tua graça é suficiente para nos garantir a nossa salvação. Somos salvos pela graça. E obrigado porque somente a fé nos faz entender o plano de salvação. E nós vivemos pela fé. Obrigado pela pessoa de Jesus, o nosso Salvador. Somente Jesus salva. Somente Jesus transforma vidas. Somente Jesus é o nosso mediador. Nós só rogamos a Ele. Nós só o buscamos porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E só vamos ao Pai através dele. E por isso, somente glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Porque essa reforma, ela está espalhada pelo mundo inteiro. E ela é o instrumento que o Senhor escolheu para que a Tua igreja pudesse ser como a igreja do primeiro século. Uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Visita, Senhor, as famílias enlutadas desta igreja e das igrejas aqui representadas. Sabemos que existem famílias tristes, mas que o Senhor leve, especialmente ao nosso irmão Daniel, ao nosso irmão Valdemiro e à nossa irmã Elci, bálsamo do Teu consolo. Ó Senhor Deus, nós queremos Te agradecer pela viagem missionária. Saímos daqui na segunda-feira à noite, Senhor Deus, viajando quase 20 horas, estradas perigosas, mas o Senhor nos levou e nos trouxe em segurança. Louvado pela Tua proteção, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ampliou a nossa visão missionária. O nosso coração voltou queimando, ardendo de paixão pelos perdidos. Nós voltamos, Senhor, incendiados, com o desejo de continuar apoiando aqueles que estão na linha de frente fazendo a Tua obra, Senhor. Como o pastor Berg e a sua esposa, ali naquele centro de recuperação Desafio Jogo de Brasília. Um casal que teria tudo para não estar ali, mas o Senhor trouxe uma vocação àquele casal.
tríplice amém. Vamos terminar com o tríplice amém. Após, vamos nos cumprimentar, abraçar uns aos outros, porque somos a família reformada, a família da fé. Recebam a bênção do Senhor. E agora, amada igreja, que a graça do nosso Senhor Jesus e o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo do Senhor